E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos conhecer a chave de comutação para a energia solar off-grid, mais barata do AliExpress e específica para utilizar em inversores de energia solar off-grid, chave da EARU, que a gente vai ver agora no canal. Ela não é adaptação de chaves de computação que a gente vai usar no sistema off-grid. Ela é uma chave preparada para energia solar off-grid, para comutação de inversores de frequência e a mais barata do mercado, com a comutação rápida e segura, que é ativada pelos inversorzinhos pequenos e mais fracos que você conhece. Vamos conhecer e testar essa chave da EARU agora. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, participar do salve com a galera. Não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar portáteis da Bluetooth. Como é que eu faço para participar do sorteio? Está inscrito no canal? Se torne membro. Um picolé por mês, R$ 7,99. Você participa de vários sorteios. Vai ter um agora em janeiro, da EB55. E já tem mais 3 estações na caixa prontinha para ir para os membros do canal nos próximos sorteios. EB70S, a C2A, a C50S e essa primeirona aqui em janeiro, EB55 da Bluetooth. Vamos agora para os testes? Vejam, pessoal, aqui são 2 chaves de transferência automática aí que a gente utiliza na energia solar para fazer a comutação entre a energia da concessionária e a energia do nosso sistema off-grid, de acordo aí com a tensão do banco de baterias. A bateria descarrega, quando chega num ponto limite, uma placa faz a leitura ali da tensão e manda um comando aqui para a contatora, para essa chave de transferência, e ela corta a alimentação do inversor e ela transfere automaticamente para a energia da concessionária. Quando esse banco de baterias recarrega, ela manda o comando aqui para a chave de transferência automática e ela volta para o sistema off-grid e aí fica fazendo essa comutação automática entre concessionária e sistema de energia solar off-grid. Em um dos vídeos passados do canal, eu testei essa primeira chave de transferência. Coloquei algumas observações, que aqui é uma chave que faz comutação de 4 fases, ou um neutro e 3 fases, é uma chave trifásica, e que não seria a mais ideal para energia solar, porque você geralmente precisa de 2 contatos, ou uma fase e um neutro, ou 2 fases nos sistemas A220, fase. E aí, essa chave é uma chave mais pesada e ela não é tão específica para energia solar. Veja que aqui a gente tem a entrada, o desenho da concessionária, aqui na entrada A, e na entrada B, essa chave tem o desenho de um gerador, podendo ser aquele gerador a combustível, a diesel ou outro eólico, um gerador que vai fornecer uma tensão, mas com uma força de envio de tensão em corrente para essa chave mais robusto do que um inversor de energia solar off-grid. E nessa chave aqui em específico, que é a que eu quero falar nesse vídeo, e vou fazer esse comparativo, é uma chave da EARU. Tanto é que no vídeo passado dessa chave eu deixei o link que levavam a todas essas chaves aqui. E no link ele mostrava no anúncio a chave específica para energia solar, que é essa aqui verdinha, essa com a chave verde. Tem lá a entrada solar, PV, fotovoltaica, e a outra entrada a concessionária. E tem essas com a chave vermelha, que mostrava aí a entrada de gerador e concessionária, ou concessionária. E quem perguntava, eu digo, dê preferência a que tem a entrada energia solar, e vocês vão ver o porquê. Essas chaves aqui, ela tem as bobinas internas solenoides e algumas chaves aí para geradores, o sistema de comutação ele exige mais corrente e o pico ali da comutação é muito forte e nem todo inversor às vezes consegue ativar de forma correta essa chave. Às vezes um inversor fraquinho, ela vai ficar vibrando e essa chave aqui ela tem um contato, ela precisa de menos corrente para fechar o contato, é um contato mais suave, já preparado aí para uma comutação mais suave para os inversores de energia solar off-grid. E eu vou mostrar aqui o
o diagrama básico de funcionamento dessa chave e vou mostrar para vocês como é mais suave e que até inversores pequenininhos conseguem aí ativar essa chave específica para energia solar. Nessa aqui, só inversores mais fortes, pequenos vão sofrer, vai ficar vibrando. E aí vocês vão ver na prática porque essa chave da EURU, específica para energia solar, é melhor para utilizar aí no chaveamento na comutação do nosso sistema de energia solar off-grid. Vamos fazer uns testes aqui na prática. Mais alguns segundinhos antes de partir para a prática, só relembrando aqui o funcionamento básico dessa chave. Eu já vou falar dessa aqui da energia solar, porque essa eu já fiz o vídeo completo. Então vamos partir aqui para essa nova chave da EURU específica para energia solar. Temos aqui os contatos de entrada, os contatos de cima de entrada para o sistema de energia solar off-grid. A gente colocou aqui uma tomada onde ela vai ligar no inversor, na saída do inversor, 110 ou 220. Lembrando, para inversor 110, a chave tem que ser 110, que vai alimentar as bobinas 110 volts. Se você pegar uma chave dessa com tensão de alimentação de 110 volts e ligar no inversor 220, você vai queimar essa chave. Então, na hora de comprar, você tem que selecionar a tensão correta da chave de comutação. Se o inversor é 220, ela é 220. Se o inversor é 110, ela é 110. E aí a entrada A, no caso aqui a solar, vai no inversor de energia solar off-grid. E aqui a entrada B, concessionária, aqui na parte de cima. E a gente tem aqui os mecanismos de leitura, se tem tensão na entrada da solar e se tem entrada na concessionária. E aí a gente vai fazer aqui ó, a ligação, a derivação, um fiozinho, partindo da AN, um fiozinho aqui para o neutro, para a entrada neutro, e o AR para a fase. Se for 220 fase, então vai um na fase e outro na outra fase. Não se preocupe com essa questão de neutro-fase nos sistemas bifásicos. E no outro lado também, aqui a gente vai ter a leitura da tensão, tem a entrada da tomada que vai no sistema da concessionária e aqui o sistema de leitura de tensão de entrada, que um neutro vai aqui, ó, BN, e o outro BR vai na fase. E aqui, na parte de baixo, tem a saída. Aqui, ora vai ter energia da concessionária, ora vai ter energia do sistema de energia solar off-grid. Agora vamos para os testes. Veja, pessoal, agora vocês vão ver na prática aqui o teste dessa chave EURU específica para energia solar. Note que é verdinho, verdinho, chavinha verde, essa é vermelha e o desenho. Nessa tem o gerador e nessa concessionária e energia solar. E aí vocês vão ver. Nessa aqui, foram poucos os inversores, assim, os mais fortes que conseguiram estar chaveando essa chave aqui tranquilamente, sem vibrar, sem repique. E nessa aqui, ela é tão mais suave a comutação, já é preparada para a comutação aí de inversores de energia solar, que até inversor, como esse Tataliken aqui, que ele é 1.600 watts, de anúncio, mas a gente já testou aqui no canal em torno de uns 400 e poucos watts. Ele é bem pequenininho, bem baratinho, também não tem como exigir muito. Às vezes a gente pega um inversor que custa 200 e poucos reais e quer que ele dê o desempenho de um que custa 900, 800, não tem como. Esse aqui é 1.500 watts real, custando às vezes 800, 700 reais, 900, dependendo da época, com estoque no Brasil. E esse realmente dá, e esse aqui a gente paga 200 e pouco e quer 1.600. Eu sei que eles não deveriam fazer isso, mas a gente tem que ter a noção também, né, pessoal? Mas voltando aqui para o assunto principal, como esse aqui é bem fraquinho, ele não teria, às vezes, a capacidade de acionar algumas chaves como essa, que tem uma comutação, aí, uma correntezinha mais pesada na hora do atracamento das bobinas. E nessa aqui, eu vou ligar agora no inversor Sweep Power de 1.500 watts, aqui, ó, você vê que ela já ligou aqui na saída. Vou ligar a concessionária nessa tomada aqui da entrada branca. Essa aqui é da concessionária, não vai mudar, não fez a comutação, por quê? Porque aqui a prioridade é na porta A, é a energia solar. Então, enquanto tiver energia solar, ele não vai mudar para a concessionária. Na hora que a bateria descarregar, que o sistema desligar do inversor, aí é que ele vai mudar para a concessionária. Veja que até a comutação dessa aqui é mais rápida, a luz não pisca tanto, a luz pisca muito rápido comparativo a essa aqui que é mais pesadona. E aí voltou a energia solar, o off-grid carregou, ela já volta aí instantâneo para o sistema off-grid. Isso eu estou fazendo aqui
num sweep power de 1500 watts, que aí tem uma certa força, mas ainda algumas chaves mais pesadas na comutação poderia causar problema em até inversores aí até 1500 watts. Mas essa aqui é bem suave a comutação. E sobre a potência dela, veja, ela é capaz ainda de comutar aqui na saída AC 125 amperes. Ou seja, ela passa de 8 kW aqui e trabalha com frequências de 50 e 60 Hz. É bem tranquila mesmo, bem fácil. Vou mostrar para vocês agora um outro exemplo aqui. Eu vou desligar do off-grid e eu vou utilizar agora um inversor bem fraquinho comparado ao sweep power, que é um Tata Liken que chega aí a 400 watts comparado com um sweep power de R$1.500 que chega a 3.000 pico. Vejam que eu vou utilizar o Tata Liken e mesmo assim ó, ele tem a capacidade de acionar essa chave específica para energia solar sem sofrer nada. Um inversorzinho pequeno que nessa aqui dificilmente ele conseguiria fazer a comutação, iria fazer essa chave vibrar. Então essa chave específica para energia solar ela é bem mais segura aí para a comutação dos nossos inversores, que aí não dá aquele corrente de pico na hora da comutação. Essa é a EARU específica para energia solar. Tem uma entrada para energia solar e outra aqui para a concessionária. Vou simular aqui faltando do Tata Liken. Voltou para a concessionária. Vamos botar no sweep power. Voltou para o off-grid. Foi para a concessionária. Voltou para o off-grid. Foi para a concessionária. Veja, essa aqui tem a comutação mais suave e um pouquinho mais rápida, sendo aí as bobinas calculadas para uma comutação mais rápida para o sistema de energia solar off-grid. Lembrando que mesmo no vídeo que eu apresentei essa aqui, eu deixei todos os links da EARU, inclusive colocando lá que escolhessem, quem fosse trabalhar com sistema off-grid, com inversor, escolhesse a chave que tinha entrada para energia solar. E agora, pessoal, com essa chave mais específica para energia solar, nós vamos fazer agora o vídeo completo com a placa de automação. Essa aqui, essa plaquinha a gente vai ligar em bancos de bateria de 12, 24, 48 volts. Aí ela vai medir a tensão do banco de baterias e aqui a gente vai programar, por um exemplo, um banco de 12 volts, LiFePO4. Aí eu vou configurar aqui que quando ela atingir 14,4 volts, ela vai acionar aqui esse contato do relé, que é o normalmente aberto, ele vai fechar o contato do relé. E o que é que eu vou ligar aqui nesses dois contatozinhos aqui? Eu vou pegar um fio desses do inversor off-grid, vou partir ao meio e vou ligar aqui nesse relé. E aí, quando atingir a tensão, ele vai ligar esse fiozinho, a chave vai reconhecer que tem tensão do off-grid aqui e vai puxar para o off-grid. Quando a bateria chegar lá, por exemplo, vou programar aqui para 12,4 volts com as LiFePO4, 12,5. Aí ele vai dizer, minhas LiFePO4 estão descarregadas. Aí eu vou cortar o contato aqui, vou abrir o contato do relé e ele abre aqui o fio de leitura de tensão. Aí a chave vai dizer, não tem mais tensão no inversor, vou chavear para a concessionária. E aí essa placa de automação, vou fazer o videozinho completo de uma automação completinha, inclusive com o relé digital de retardo para proteção do inversor e apresentar para vocês. Aí queria trazer para vocês aí a atualização dessa chave. Essa sim é uma chave específica aí para trabalhar com energia solar. As outras, que eram para outros tipos de geradores mais fortes, a gente utilizava por disponibilidade e por adaptação. Mas essa aqui é mais específica para energia solar, off-grid. Vamos aqui como está. Tata Likenzinho tem força suficiente para fazer a comutação suave dessa chave.